Fala, gente! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você que tá aí no Instagram e no YouTube. Bom dia. Ó quem tá aqui do meu lado. Ó quem veio hoje. Essa varandinha aqui tem pra 3, né? Estamos em 3 aqui hoje. Estamos em 3. Betininha. Betininha tá aqui com a gente. Bom dia, vai chegando aí. Bom dia, Naka. Bom dia, Lu Garrido. Bom dia. Gente, quem não conhece, essa aqui é a minha esposa. A mãe da minha filha que tá aqui, Betininha. Completou 8 meses já, né? Entramos no 8º, né? Ai, nem sei, 36 semanas. Entramos no 8º ontem. 36. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão escutando bem? Fala pra mim, Flavinha, Lu Garrido, Dani Nakamura. Vocês estão escutando bem ou não? Juju Correale, Cris Curi. Ó, eu não estou com a cadeirinha de praia porque Juju pegaram a minha cadeirinha de praia no final, na mudança e jogaram fora a minha cadeirinha de praia sem falar comigo. Amor, você ia cair daquela cadeira. Que nada, ia cair nada. A outra já tá no carro, meu irmão vai trazer. Pois é, então por isso que a gente tá assim, eu tô numa outra cadeira aqui, tô sem minha cadeirinha de praia, que não existe cadeira mais confortável do que uma cadeirinha de praia. Então, beijo no coração de vocês. Mas já está providenciada a cadeirinha de praia nova dele. Ó, cola na videira, eu quero um dia distribuir essa caneca pra vocês. Eu achei maravilhosa essa caneca, cola na videira. Se Deus quiser, um dia a gente vai conseguir fazer isso. Agora, gente, minha cunhada, se você tiver aí, eu quero minha cadeirinha de praia. Já tá no carro. Você jogou fora a minha cadeira de praia. Isso é um absurdo. Vamos lá, gente. Deus tem uma palavra pro seu coração. Hoje de manhã a gente fez um devocional e ele entregou algo aqui que a gente quer compartilhar com vocês. A fé se aprende, né, Bru? E a fé vem por o quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. É isso aí. Tá escrito, Romanos 10:17. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, por exemplo, talvez você passou uma semana que você julga não ter se conectado tanto com Deus, né? E você pode ter certeza, esse fato de você não ter conseguido se conectar com Deus é o fato de você não se relacionar com a palavra dele, entende? Porque quando a gente se relaciona com a palavra de Deus, que é a Bíblia, é um fato. A fé vem. Então, tem estudos nos Estados Unidos, tem dado estatístico, então é um fato e um dado. Todas as pessoas que leem a Bíblia, que têm um hábito de ler a Bíblia 4 vezes por semana ou mais, têm a vida radicalmente transformada. Porque é a forma de conexão, de relacionamento com Deus. É claro que a gente pode orar e deve orar em pensamento, orando, conversando. Mas quando a gente lê a Bíblia, você vai ver hoje na história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, quando a gente lê a Bíblia, a gente traz os pensamentos de Deus para nós. O próprio Deus faz isso. Isso é algo que a ciência não explica. Por quê? Porque envolve o Espírito de Deus. Jesus disse que as minhas palavras, o que está escrito, é espírito e vida. Um espírito que vivifica. Um espírito que coloca vida aonde tem morte, que coloca solução aonde tem problema. Então é isso que nós acreditamos aqui no Cola na Videira. Então não adianta eu ir na igreja uma vez por semana e abrir a Bíblia apenas lá. Esquece isso aí, esquece. A gente fala isso com toda humildade e carinho no coração, né, Bruno? Agora conta pra eles como é que foi que você começou a ler a Bíblia. Conta pra eles pra gente fazer uma oração. A gente tem até 10h50 aqui juntos, tá? Como é que você começou a ler a Bíblia? O que fez com que você buscasse a ler a Bíblia todos os dias? O que fez? Conta pra ele. O que fez foi o deserto, né, que a gente tava. Já tinha tentado de tudo. E aí chegou um momento que
Ah, não, e o Bruno também falava, né? Ele falava e uma vez... Eu vou tirar só o pianinho aqui, que esse pianinho tá fora da Bahia, velho. Uma vez o Bruno perguntou como que eu ia me relacionar com Deus se por acaso ele não estivesse mais presente, se o Thiago, o Dave não estivessem mais presentes. Como que você ia ouvir a voz de Deus se não fosse através de outra pessoa? E esse dia ele me fez essa provocação, né? Entre aspas. E eu fiquei refletindo, eu senti, né? Eu já sentia vontade de ler, de ler a Bíblia, mas eu não sabia como, para mim era difícil. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Era difícil, né? E, inclusive, gente, essa semana de Natal, a gente vai liberar a gente vai dar um presente para vocês, que é uma forma de ler, de como começar a ler a Bíblia, que foi o que me ajudou. Né? A gente vai fazer aqui do Cola na Videira para vocês. A gente vai liberar aí para vocês essa semana. Amém. E que legal, essa daí você surpreendeu, hein? Tava na nossa lista, mas não sabia que a gente ia entregar essa semana. Na semana do Natal. Ô, glória. E assim, gente, de verdade, muda radicalmente a vida, porque todas as respostas estão ali mesmo, sabe? E aí eu comecei né, mas foi uma dor muito grande, um momento que eu realmente não tinha... Cara, a única coisa que faltava era isso. Eu ouvia louvor, eu orava, eu chorava, né? Eu conversava com Deus, eu fazia oração, mas a Bíblia mesmo não... E, gente, foi questão assim de 3 semanas lendo a Bíblia, a nossa vida se transformou, né, amor? Totalmente, cara. A gente deu esse testemunho no devocional presencial. Quem não assistiu, tá gravado no YouTube, no devocional presencial. A gente deu todo esse testemunho lá. Então, realmente é uma coisa gostosa. Hoje eu sinto vontade de ler. Né? É isso aí. Então, eu estou muito abatido e gostaria de estar também me alimentando. É o que nós estamos fazendo agora. Só que a gente não pode fazer isso apenas quando está abatido. A gente não pode fazer isso apenas uma vez ou 2 vezes por semana. Então, você tem que encontrar um melhor horário no dia para que você faça isso. Por exemplo, eu não consigo meditar na Bíblia de manhã, à noite, como eu medito de manhã. Porque à noite eu só tô o pó do Batman, irmão. 9h30, 10 horas, eu, Bruno, já não consigo mais me concentrar. Então minha oração é aqui com ele. Agora de manhã a gente tem tempo e a gente escolhe esse tempo para poder meditar na palavra, na Bíblia. Então talvez à noite, talvez para você seja o contrário. Talvez à noite seja o melhor tempo para você ler a Bíblia, meditar em um versículo e ficar em um verso da Bíblia. Mano, você tem que testar isso. Cara, milhões de pessoas já tiveram a vida radicalmente transformada no campo familiar, no campo emocional. Vícios foram curados. Histórias totalmente transformadas. E aqui no Cola na Videira a gente faz, você talvez aqui... Então, você não sente alegria porque você não vai sentir mesmo alegria, entendeu, Juscelima? Você nunca vai sentir alegria. A alegria vai habitar dentro de você. Que é isso, Bruno? Jesus. Ele disse: deixo com vocês a minha alegria, para que a alegria de vocês esteja completa. Então que bom que você está sem alegria e que bom que você está vazia, porque chegou o momento de você ser preenchida pelo Nazareno. Um preenchimento que é para o hoje. Amanhã você busca ele de novo. E na segunda de novo. E na terça de novo. E nunca mais você vai sentir esse vazio. E que bom que você... E eu quero que você já se alegre, pegando o gancho da Jocelina. É Jocelina? Jocelina, acho que... Não, Joselma. Ah, filha, eu não sei qual que é não. Vou chamar você de Josi, tá? Eu vou pegar o seu gancho, porque você já está sendo usada por Deus, vai de encontro com a palavra. Então abram sua Bíblia, já se alegre por isso. Você consegue se alegrar por isso ou não? Por você já estar sendo usada por Deus? Rapaz, se você não se alegrar por você estar sendo usada por Deus, você vai se alegrar por quê? Se alegre porque você já está sendo usada por Deus. Porque o que você trouxe aqui no chat pra gente... Estou no momento que estava aqui na vida da tua live. Vamos embora. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 11. Versículo 1, até onde o Espírito mandar. Pronto, para vocês entenderem que o negócio não é blocado. Nós vamos do versículo 1
até aonde o Espírito mandar. A princípio, dentro do que ele colocou no meu coração, até o versículo 16. Mas nós vamos ler por partes, tá bom, Bruno? Então nós vamos por partes. Nós vamos deixar fluir aqui por partes, tá? Então prestem bem atenção. Uma coisa que alguém me mandou, não sei se foi a Margarete que me mandou aí. A Margarete me mandou um Reels do Thiago Brunet. O escritório do Thiago é aqui, um beijo no seu coração, tá, Thiago? É aqui em frente, aqui, ó. E o Thiago falou assim, você, não vou dizer as palavras dele, mas no resumo da ópera não tem como, se você não se relaciona com Deus, você nunca vai conseguir se relacionar com ninguém. Não. Nem com você, nem com os outros. Se você não tem um relacionamento com Deus, e de novo, isso não é se você não tem religião. Não tem nada a ver, né, gente? Pelo amor de Deus. Não tô falando de religião. O Cola na Videira não é sobre religião. É sobre ler a Bíblia. Sobre ouvir a voz de Deus através da Bíblia. Nós estamos aqui todo dia, desde o dia 18 de março do ano passado. Sobre conhecer a palavra, né? Deixar Deus agir. Conhecer a palavra, trazer os pensamentos de Deus através da palavra. Se relacionar com Deus. Você precisa conhecer com quem que você está falando, gente. É sobre aprender a ser, pensar, sentir e agir como Cristo, né? É, como Ele diz. Agora, como é que eu vou ser, me comportar, agir como Jesus se eu não conheço Jesus? Por isso que a Bíblia é um livro sobre Jesus. Aqui, este livro. Eu amo essa capa. Eu comprei na hora, me dei de presente. Nossa, amor, isso é muito profundo, né? Este livro é sobre Jesus? É muito profundo. Tipo, se você não se relaciona com Deus, porque se você não se relaciona com Deus, você só se relaciona com as pessoas de carne para carne. Na verdade, o que eu entendi foi isso. É carne com carne, então a nossa carne é cheia de ego, é cheia de medo, é cheia de necessidade emocional. Cheio de tristeza. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente se conecta com um nível mais alto de vida, né? Que é quando a gente consegue viver com a nossa alma. E a nossa alma, ela transcende o nosso ego, ela transcende. E aí a gente consegue se relacionar dessa forma com as pessoas. E realmente é muito mais gostoso, né? Exato. Então, para você se relacionar melhor com as pessoas e com você mesmo, você precisa primeiro se relacionar com Deus, gente. Por isso que Jesus disse, são só 2 mandamentos. Vocês ficam preocupados aí com os outros mandamentos? Tá perdendo tempo. Se conecta com os 2 aqui que eu vou falar para vocês e todas as coisas são acrescentadas. Quais são, Bruno? Amar a Deus sobre todas as coisas. Obrigado pela chuva que está descendo do céu. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. Eu sei, Marcelo. É a varanda. Vocês entendem ou não? Então, entenda de uma vez por todas. Quanto mais você se relacionar com Jesus, mais você vai conseguir sentir essa paz interior. Mais você vai receber essa paz que excede entendimento. Mais você vai receber essa alegria. Não significa que você vai viver dias, que você não vai viver dias de aflição. Pelo contrário, eu vivi dias de aflição essa semana. Mas esta fé faz a gente não parar. Ponto. Porque o segredo é não parar. O segredo é perseverar. É isso que Jesus disse. É pela perseverança que vocês salvarão a sua alma. A salvação está disponível na mesa, mas se eu não perseverar, eu perco a salvação hoje. A salvação é diária, gente. Não fica fazendo essa pergunta, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Para de fazer essa pergunta. A salvação é diária. Eu preciso de Jesus diariamente, e você? Então Jesus fala conosco, numa oração mais simples possível, sem nenhum ritual, sem nenhuma burocracia, sem nenhum rito, sem nenhum bumbo. Jesus, fala conosco, fala com o teu povo. O canal está aberto aqui para que o seu Santo Espírito possa fluir aqui no meu prédio, aí neste prédio que está aí do outro lado, aí nesta casa, aí nos vizinhos, na rua do Odelei, na rua do Ricardinho, as irmãs do Ricardinho, a esposa do Odelei, que todos possam ser abençoados, que todos possam ser impactados pelo Espírito Santo, através de uma forma mais simples possível, porém profunda, transformadora, que é através
da leitura da palavra de Deus. Jesus, se revela para nós. Mais um pouco de Ti. Nós queremos, Jesus. Nós desejamos. E cada palavra que sair da minha boca e da boca da minha esposa, que seja sua e não nossa. Amém. Amém. Amor, você tá falando da salvação, né? Que a salvação ela não começa quando... Ela não vai começar quando Jesus voltar, né? Não. A salvação ela começa todo dia quando a gente abre os olhos, né? Todo dia. Ela precisa começar, né? Todo dia. A salvação é diária. Por quê, Bruno? Porque Isso é muito profundo. senão eu só acredito em Deus. E aí o meu dia é afastado de Deus. Então, quando a gente se aproxima de Deus, anota isso aí. Você já abriu sua Bíblia aí? Já. Quando a gente se aproxima de Deus, a fé não é esmagada. Quando a gente se aproxima de Deus, a nossa confiança não é anulada. Não anula a nossa confiança. Quando a gente se aproxima de Jesus, a nossa esperança é renovada. Acabou. Então o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? O que a Bruna tem que fazer? Estar conectado com os versículos da Bíblia e trazer no momento que a gente está gemendo, por exemplo. Essa live vai ficar salva? Vai. Todo dia fica salva. Ah, Bruno, tem dia que não fica. Então gente, foca no que não fica. Sabe uma coisa que eu... Foca no que não fica. Sabe uma coisa que eu e o Bruno a gente está vivendo também? Ser um canal de Deus, né? Por exemplo, a gente, às vezes o Bruno passa por algum momento de aflição e é muito fácil eu chegar, Bruna, que trabalho com emoções, e dar um conselho para ele. Agora, uma coisa que eu tenho praticado é buscar na palavra e falar para ele o que Jesus fala sobre isso, né? Então, por exemplo, a mesma coisa. Nossa, aí eu fico doido. Porque e a mesma coisa às vezes quando eu entro em alguma, né, tipo algum medo, agora nessa etapa final, e o Bruno me lembra o que Jesus falou sobre isso. Então, a gente entender que, pela lógica, as respostas estão todas aí prontas, mas quando a gente realmente vive e tem esse relacionamento diário com Deus, a gente vê que a solução, ela vai... Porque aí a gente para de lutar pela força do nosso braço, né, amor? Quando a gente consegue encontrar as respostas na palavra. Então, essa semana a gente praticou muito isso, né? Eu mandei muitas coisas sobre o que Jesus fala sobre o Bruno pra mim. E eu queria deixar só para vocês praticarem isso também com as pessoas. Além de aumentar a sua intimidade, você vai poder transbordar isso também, né, amor? Exato. Então vai ter, essa semana foi dias de pressão, foram dias difíceis para nós. E como foi talvez para você, ou como vai ser semana que vem. Nós temos que estar conectado com a palavra. Por isso que é importante a gente estar junto aqui. Entendeu? Por isso que eu falei ontem no grupo do Cola na Videira do WhatsApp, não vamos falar de absolutamente nada que não seja a palavra. Porque é a palavra que cura, é a palavra que salva. É a Bíblia, moço. E por que a Bíblia, moço? Porque Jesus é a Bíblia. Jesus é a palavra. Vamos ler, Bruninha, vamos ver o que Jesus fez, para vocês entenderem um pouquinho mais. Vamos ler do versículo 1, você vai, por favor, até o versículo 1 ao 4 e depois a gente pausa aí. João, capítulo 11. Capítulo 1. Não, amor. É capítulo 11? João, capítulo 11. Versículo 1. João, capítulo 11. A morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Pronto, para aí. Nossa Cadê Senhora. a menina que tava com o coração angustiado aí? Cadê você, velho? Ela
tá aí. Responde aí, filha. Tu mora onde? Aqui. Isso não é história. Nós não estamos lendo a história. Agora, como é que entra na palavra? Como é que a gente traz? É isso que a Bruna acabou de ler. Bom, primeiro que um homem chamado Lázaro estava doente. Ele tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Jesus amava os 3. Como Jesus ama eu e você, né, gente? Se você pensar que Jesus não te ama, realmente você precisa vir aqui e dar um abraço na gente aqui, tá? Porque é o seguinte, o que ele fez evidencia o amor dele por toda a humanidade. Então se você acha ou pensa, conclui que Jesus não te ama, é porque você não conhece ele, filha. Fique em paz. Por isso que Deus fala na Bíblia, o meu povo morre por falta de conhecimento. Você fica buscando sabedoria aí para ser multimilionário, mas tá faltando você buscar a sabedoria divina, para saber quem ele é em primeiro lugar. Este é o verdadeiro conhecimento. A gente veio para se autoconhecer, mas antes de eu me autoconhecer com um, eu preciso me autoconhecer com ele. Ou seja, não é me autoconhecer com ele, é conhecer quem Deus é. Vocês entendem isso? Então chegou o momento de você conhecer quem Jesus é. Não pare nisso. Não fique nisso. Se engaje nisso. E aqui, Jesus ele disse o que no versículo 4? Bruno, essa doença não é para a morte. É para quê então? Para a glória de Deus. Então você tem que falar assim, você tem que trazer a sua situação. Isso que eu estou vivendo, isso que eu vivi essa semana, isso que nós vivemos essa semana, algo particular nosso aqui, isso que você viveu essa semana, isso que o Daniel Nakamura está vivendo, é aqui, Dani, que você vai pautar a sua vida todo dia, todo tempo. Nós temos que declarar essa palavra. Ah, Bruno, eu queria tanto carregar uma palavra e não consigo. Um dia eu escutei isso. Ah, eu queria tanto carregar uma palavra, mas ninguém me disse uma palavra. Eu vejo pessoas falando, eu carrego uma palavra, eu carrego uma palavra. Rapaz, agora você vai carregar essa palavra. Por que você não quer agarrar essa palavra? Eu escrevi aqui na minha Bíblia, né? 18 de setembro de 2021. Todos nós podemos carregar uma palavra. Todos nós podemos carregar uma palavra. Que cidade que ela nasceu? Vitória do Santo Antão. Meu Deus! Ah, não, achei que era Bahia. Eu morei em Vitória de Santo Antônio de Jesus. Na Bahia, velho. Da hora. Na Bahia, velho. Foi, velho. Ó, presta atenção. Então, você tem que colocar aqui, ó. Essa situação que eu tô vivendo, ela não é pra morte. É pra quê? É pra glória de Deus, a fim de que o Filho seja glorificado por meio dela. Ou seja, todas as situações que nós passamos de dor, e aqui Lázaro estava à beira da morte. Aliás, Lázaro morreu. Mas quando Jesus chega na história, ele ressuscita Lázaro. Mas o que nós não podemos esquecer? Cara, essa é uma das passagens de Jesus mais impactantes. Porque foi quando Jesus ressuscitou uma pessoa. Sim. Ele chegou a ressuscitar uma criança, né? Uma criança, todo mundo achava que estava morta. Mas Lázaro estava 2 dias na área. Então, mas não, Lázaro já estava 4 dias morto. Então foi o caso mais assim impactante de Jesus, sabe? Então todo mundo esperava o quê? Que Jesus chegasse no tempo que o ser humano julga ser o certo, ou seja, antes de Lázaro morrer. E Jesus, a Bíblia diz que ele demorou 2 dias para chegar até lá. A gente já vai ler isso daqui. Mas o ponto central aqui é isso, toda dificuldade que a gente vive, anota aí, toda dificuldade que a gente vive não é para morte. Só que isso precisa sair da sua boca, gente. Isso precisa sair da minha boca. E só vai sair da minha boca se eu estiver em contato com a Bíblia. Você percebe que Deus está falando para nós neste sábado. Mais de uma vez ele está repetindo de que o segredo está em ler a Bíblia. Isso não é uma doutrina. Não. Isso é, uma necessidade básica. Amor. O homem é o pão da vida. Agora, você precisa concluir isso, só para fechar aqui. Então assim, e por que tudo isso, Bruno? Para que o ser humano veja que quem faz o negócio acontecer é Deus. Para quê? Para que na hora que ele faz, a gente possa glorificar Jesus. Tá vendo aqui? A fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então Jesus, ele disse, Lázaro não vai morrer, essa situação não é para morte. É porque na hora que eu entrar em campo, é para que o meu nome seja glorificado. E o nome mais de ninguém.
Quem está entendendo isso? E às vezes a gente busca o quê? Pessoas, e glorifica o nome da pessoa que nos ajudou. Claro, a gente é gratidão, a gente agradece. Mas acima de tudo, Deus usou essa pessoa para te ajudar. Deus que coloca. É Deus que coloca. Nós somos ramo, não somos? Nós não somos ramos colados na videira aqui? Então, nada vem de nós. Tudo vem da videira. A videira é Cristo. Esse é um estilo de vida. Essa é uma mudança radical de vida. É um autoesquecimento e é um autoesquecimento de nós, é um autoesquecimento do meu eu e um preenchimento total de Cristo dentro de nós. Então não é uma meditação que você só se esvazia e fica vazio aí parecendo um vaso oco. Não! Você medita, você se esvazia dos seus pensamentos de podridão. Eu me esvazio dos pensamentos ridículos que vêm na minha cabeça. Eu me esvazio, mas eu trago. O próprio Deus faz isso, através do Espírito. Ele traz os pensamentos dele e eu saio preenchido quando eu termino de meditar na Bíblia. Vocês entendem? É um preenchimento. Mas para ser preenchido de Jesus, eu preciso o quê primeiro? Me esvaziar. Fala. Não, e tá aqui, né? Essa doença não é para a morte, mas para que seja a glória de Deus. Mas para a glória de Deus. É um exercício que eu gosto de fazer, que eu deixo, né, de sugestão para vocês, é sempre lembrar de quantas vezes Deus já tirou você da tempestade, assim, já acalmou o mar, né? Então, nesses momentos que a gente está desesperado, a gente olhar para nossa história, olhar para trás. Não é buscar fora, né? É buscar dentro da nossa história o que Deus já fez na minha vida. Quais foram os milagres que Deus já fez. Quantos desertos eu passei que na época eu não entendia. Mas hoje, quando eu olho para trás, se você olhar para trás, você vai entender cada deserto que você passou. Não tem um que eu duvido que alguém fale assim, não, tem uma coisa que eu passei que até hoje eu não entendo. Não. Se você realmente estiver conectada com você, com a sua história, com os planos de Deus, você vai conseguir entender, cara, isso daqui eu passei porque eu aprendi isso. Se tem algum deserto que você ainda não entende porque você passou, você precisa se perguntar quem eu me transformei para melhor depois disso? O que eu aprendi depois disso? Né? Então, fazer esse exercício, a gente fez essa semana, eu e o Bruno, né, do tipo, cara, lembra o último deserto que a gente passou? Que hoje, o último deserto que a gente passou fez eu começar a ler a Bíblia. Então, a gente passaria tudo de novo. Eu falei pro Bru, você passaria tudo de novo que a gente passou? Passaria. Eu também. Então, daqui uns dias, a gente vai olhar para hoje e a gente vai falar, caramba, eu passaria tudo de novo. Porque Deus está agindo. Amém. Né? Então, façam esse exercício, se precisar, escreve. Coloca no papel quantas vezes Deus já acalmou a tempestade na sua vida. Teve um dia essa semana que a gente estava numa tempestade. E quando a Bruna falou isso, cara, quando ela trouxe isso, né, Bru, qual foi o principal aprendizado na nossa última? Qual foi o principal resultado? A Bruna começou a ler a Bíblia. Então, por exemplo, isso me engajou de uma maneira absurda, do tipo assim, mano, verdade, velho, valeu a pena aquele deserto, porque minha esposa aprendeu, já valeu. Hoje em dia eu como antes eu não fazia, eu conseguia te acalmar. Hoje eu consigo te acalmar trazendo a palavra. Isso aí. Coisa que eu não fazia. E aí nada melhor do que trazer a palavra de Deus. Continuando do versículo 5 até o versículo 8. Quem tá comigo, diga amém. 5 até 8. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Aí, Jesus aqui, está a comprovação, Jesus amava, mas a Bíblia diz que Jesus demorou 2 dias onde estava. Deus nunca demora, Deus nunca está atrasado. Quem demora sou eu, quem se atrasa sou eu, quem procrastina sou eu. Mas nos olhos humanos, Jesus demorou 2 dias para começar a ir até a aldeia onde Lázaro estava doente. E por que isso? Para que a glória de Deus seja manifestada, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E quem é o Filho de Deus com F maiúsculo, gente?
Jesus, olha o que o Derlei escreveu. Hoje estou passando por um deserto, mas estou tranquilo, graças a Deus. É isso aí. Gente, porque ele tem uma experiência, já tem um currículo de fé. Essa frase que o Derlei escreveu, tipo, Resume tudo. a paz de Jesus no nosso coração. Agora, na quebradeira, na correria, se você não parar e respirar e não escrever, ou pelo menos falar para você, lembrar você mesmo, né, Bru? A gente não lembra. A gente vive sempre... a gente tem dificuldade de viver o aqui e o agora, mas na hora que chega a quebradeira, a gente quer ficar mesmo no aqui e no agora, na quebradeira. E esquece. E esquece do último deserto, esquece de todas as coisas que Deus fez na nossa vida. E se fez tudo que... se eu olho para trás e vejo tudo que Deus fez, como é que Ele não vai fazer agora? Agora a gente precisa fazer esse exercício. Não dá para sair correndo, acordar, pegar já o WhatsApp e sair correndo para trabalhar. Não dá. Porque aí a gente esquece mesmo. Vocês entendem ou não? Então, por exemplo, tá vendo? O Delay, Jussara trouxe os desafios. Agora, quando eles olham para 2020, eles veem... É fácil. Olho para 2020 e o que Deus fez na minha vida. Olho para 2020. 2020 ano passado. Ah, tá. Eu olho para 2020 e vejo o que Deus fez na minha vida. Eu olho para 2021 até o mês passado, o que Deus fez na minha vida. E de novo, Jesus, por que ele demorou 2 dias? Porque ele não queria curar Lázaro da doença que ele estava. Jesus queria ressuscitar Lázaro, só que ninguém sabia. E Deus é estratégico. E Deus não vai falar as coisas pra gente, né? Ninguém sabia que ele ia ressuscitar. Deus é estratégico. Às vezes ele vai fazer um negócio que a gente não vai entender, mas a estratégia é dele, não é nossa. Exato. Agora, sempre vale a pena. E eu só sei se vale a pena se eu fizer o exercício de olhar pra trás. Se não, esquece. A única coisa que é ideal a gente olhar pro passado é as coisas que Deus fez na nossa vida. O restante você não precisa ficar olhando pro passado, não. Mas é interessante você olhar pro passado para ver o que Deus já fez na sua história. E você esqueceu. Por que esqueceu? Porque você é ser humano. O ser humano esquece. O ser humano vive no espírito dele. E aí quando a gente busca a palavra de Deus, a gente traz o Espírito de Deus para nós. Sai o Espírito do Bruno. Nós somos corpo, alma e espírito. E vem o Espírito de Deus. Ele faz a gente olhar. Ele faz vir a ideia. Ele faz o negócio acontecer na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Então presta atenção. Ninguém sabia que Lázaro seria ressuscitado, gente. Então Deus queria surpreender todo o povo. E Deus sempre quer surpreender a gente. Porque senão seria mais uma cura. Seria mais uma cura de uma doença. Jesus já tinha curado vários. O que a Bíblia diz no versículo 17? 17? Só o 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então lá, quando Jesus chega na cidade onde Lázaro estava doente inicialmente, Lázaro já tinha morrido 4 dias. Já estava enterrado, gente. E se Deus quisesse, ele botava Jesus assim, Jesus, some daqui e vai lá em 1 segundo, se ele quisesse, não faria? Em 1 nanosegundo, isso aí, em 1 segundo. O homem andou sobre as águas. Mas o que ele está nos ensinando aqui? Várias coisas. Mas uma das coisas, e mais uma, né? Já falou várias. Se você entrou agora, você escuta desde o início do devocional que vai ficar gravado no YouTube. Um beijo no seu coração. Se você não se inscreveu ainda no canal no YouTube, né? Misericórdia. Se inscreve lá. Ajuda a gente a levar mais longe essa palavra. Mas presta atenção. O que eu preciso entre quando Jesus foi acionado até a chegada de Jesus? O que acontece? O que eu preciso nesse tempo? Esperar. Paciência. Fé. Confiança. Esperança em Jesus. Paciência em Jesus. Falamos sobre isso ontem no devocional. A nossa paciência está em Jesus. A paciência está pelo Cristo. E viver, amor. Não por ninguém. Que nem, por exemplo, né? Tem jogador de futebol que vai jogar num time, não pelo clube, mas pelo técnico que chamou ele. Por exemplo, o Ricardinho é o técnico. Puta, aí o Ricardinho é técnico do Corinthians. E eu sou jogador de futebol, tô jogando no Palmeiras. Aí o Ricardinho, eu amo a vida do Ricardinho. Aí o Ricardinho me liga, pô, Bruno, vem jogar aqui, a gente tá com um projeto top em 2022. Vem jogar no Corinthians, velho. Vem jogar aqui no meu time. Aí eu falo pra ele, eu não vou pelo Corinthians, mas eu vou por você. Porque eu confio em você. Porque eu gosto de você. Porque eu amo sua vida. Aí eu vou. É assim com Jesus. Quem tá entendendo isso?
A confiança não está em nada que não seja nele. A paciência não pode estar em nada que não seja nele. Por quê? Porque senão não é sustentável. Você já cansou de quebrar a cara, você já deve estar sabendo disso. Agora você precisa testar em buscar a sua esperança, a paciência, a esperar o tempo em Jesus. Use esse exemplo do técnico de futebol. Use esse exemplo. Tem muito jogador de futebol que vai jogar em um clube por causa do técnico que está lá. Por causa do técnico que chamou ele, que ligou para ele. Filipão ligou, irmão. Vai todo mundo, irmão. Se o Tite ligar, eu tô indo por você, Tite. Não tô indo pela CBF. Tô indo por você. Quem tá entendendo isso? Então Jesus está convidando você a andar com Ele, a esperar nele. E Ele nunca está atrasado. É porque aqui a Bíblia diz que Ele soube antes da morte, soube ainda quando eu estava doente, e chegou 4 dias depois já de morto, porque Jesus já queria fazer algo diferente. Então talvez você olhe para a sua história e fale assim, cara, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. É porque Deus quer fazer algo diferente. E esse algo diferente de Deus sempre é surpreendente, sempre é glorioso, sempre é novo, sempre é algo extraordinário. É um improvável novo. Era improvável Jesus curar. Aí Jesus começou a curar. Aí quando todo mundo se acostumou das curas de Jesus, aí é certeza, ele vai vir aqui e vai curar Lázaro. Aí Jesus faz questão de fazer o ser humano pensar que ele está demorando. E na hora que ele chega na história, ele fala, tá vendo? Agora eu vou surpreender vocês. Eu vou ressuscitar Lázaro, vem pra fora, Lázaro. E é o que Deus quer fazer na nossa vida, surpreender a gente. Então, o que o Espírito Santo me falou hoje de manhã, Bru, aqui nessa varandinha que eu estava meditando, conversando com ele na Bíblia, é de que esta semana, ou pelo menos até o final do ano, ou sempre, mas que você bote um plano, um planejamento. Tudo que você lê na Bíblia, você vai colocar essa história de Jesus na cura e ressurreição de Lázaro. Tudo que você fizer, você vai sempre para João capítulo 11. Tudo que você meditar, vai para João capítulo 11. Seja no dia bom ou no dia mau. E medita, lê de novo e deixa Deus falar com você. Deixa Deus aquietar você. Deixa Deus trazer os pensamentos, porque é muito glorioso. Porque o próprio Cristo, ele iria ressuscitar, mas aqui ele estava ressuscitando. Antes dele ressuscitar, Jesus, ele ressuscitou uma pessoa. Quem está entendendo isso? Sim. Então é isso que ele espera de nós. E aí, no versículo 25, lê o versículo 25. Quem é Jesus? Então Jesus declarou. Peraí. Vou fazer uma pergunta. Quem Jesus é? E a Bruna vai ler João, capítulo 11, versículo 25. Bruna, quem Jesus é? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? A pergunta é para você agora. Lembra? Não é história. Se fosse história, nós não estaríamos todos os dias aqui. É a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, Deus está perguntando para mim, para você, para a Bruna e para a Betina que está aqui ao meu lado. Vocês creem nisso? Você crê de verdade que Jesus é a ressurreição e a vida? Eu quero ouvir 10 pessoas falando aqui que um check de... manda um check de aí. Quem crê? Fala eu ou manda o check de? Eu creio. E só Deus filtra o seu coração. Se você falar só por oba-oba, problema seu. Mas eu creio que todos que vão escrever aí agora é porque estão se entregando para Jesus. É muito sério agora o que a gente está fazendo. Viva o listar, por favor. Coloca essa música pra gente orar. Quem crê de que Jesus é a ressurreição e a vida? Depois de tudo que você ouviu nesse devocional, nós vamos encerrar em oração. Quem escrever aqui, eu estou convidando você a escrever como um ato, como uma ação, como um agir de se entregar para Jesus. E se entregar para Jesus não é coisa de crente, é de coisa de quem crê.
Mas talvez você esteja pensando que é de quem quer ter uma religião. Eu não tenho religião. Nem minha esposa. E a igreja que eu vou não prega religião. Prega Cristo ressurreto. Acabou. Obrigado, até logo. Vocês entendem? Então, segura o dedinho aí. Pra você escrever no chat. Se você já escreveu, você vai escrever de novo. Mas antes de você escrever, saiba o que você está fazendo. Não vai no oba-oba. Fecha os seus olhos. Daqui, rapidinho. Respira fundo. Respira fundo. E você fala assim: Jesus, a partir de hoje, eu vou pautar minha vida em João capítulo 11. Nesta palavra. Jesus, daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 1 ano, eu vou olhar para trás e vou falar para alguém: eu carrego uma palavra. Jesus é a ressurreição e a vida. Então você agora que decide se lançar para essa palavra, você agora, pelo mover do Espírito Santo, ninguém precisa te ver, mas Deus te vê aí onde você está. Esse é o mais importante. A nossa conversa com Deus é no quarto, porta fechada. Ninguém vai ver. É assim que Ele gosta da gente. Fora, dentro, você e Ele. Escreve assim e fale para Ele: Jesus, eu amo a Tua presença. E eu creio, e quero crer cada dia mais, de que você é a ressurreição e a vida. Nós não queremos impedir o Teu querer na minha família, o Teu desejo na minha família. Nós estamos dando mais um passo de fé aqui, todos que estão no Colado na Videira aqui. Todos nós estamos dando mais um passo de fé. Odelei, Jussara, nós estamos dando mais um passo de fé. Que seja em nós e através de nós, em nome de Jesus. Então você escreve aí: eu creio que Jesus é a ressurreição e a vida. Se Ele é a ressurreição e a vida para você, então não há mais vazio aí dentro, porque o Espírito Santo chegou, o Espírito dele. Se eu creio que Ele é a ressurreição e a vida, o prédio pode cair na minha frente, mas nós vamos continuar segurando através dessa palavra. E se eu não buscar isso diariamente, eu esqueço. Então eu decido buscar diariamente. Assim como eu faço cocô todo dia, porque meu intestino funciona bem, assim como eu escovo o dente todos os dias, porque senão eu fico com bafo, senão meus dentes vão apodrecer, senão eu vou ter dor, eu decido todos os dias ler a Bíblia. Todos os dias eu decido, junto com a minha família, servir o Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o servir o Senhor é conversar com Ele, é ler a Bíblia e ser impactado e glorificar o nome dele. Todas as coisas são acrescentadas a partir disso. Antes de eu ajudar o próximo, eu preciso primeiro me ajudar. E para eu me ajudar, eu preciso conversar com esse cara que venceu a morte, que está vivo, que está te vendo aí, que está nos vendo aqui, que me deu essa filha aqui. Nosso casamento estava morto, irmão. Nesta varanda, quase suicídio, traição, culpa, vício, cigarro, pornografia. Mas aquele que diz, aquele que é a ressurreição e a vida, entrou na história. E quando ele entra na história, irmãozão, não tem conversa. Não tem conversa. Eis que estou à porta e bato. E aquele que nesta live estiver ouvindo a minha voz, assim diz o Senhor, aquele que estiver ouvindo a minha voz e abrir a porta do seu coração todos os dias para mim, verá com os próprios olhos de que eu sou a ressurreição e a vida. Assim diz Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno.
Então um beijo no seu coração, receba essa palavra, ouve 10 vezes esse devocional se for necessário. Mas não saia daqui sem ter sido impactada. Aonde você já está percebendo, a minha vida mudou agora. A minha vida muda agora. Porque Jesus mudou a história de uma aldeia. Começou nessa aldeia, onde Lázaro estava morto aos olhos humanos. Mas hoje, milhões de anos depois, milhões de pessoas foram, milhões de anos não, há mais de 2000 anos, milhões de pessoas experimentam todos os dias que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele continua fazendo milagre, que Ele continua fazendo milagre. E o maior milagre dele na sua vida e na minha vida e na vida da minha esposa é fazer nós nascermos de novo, assim como Ele fez com Lázaro. Nascer de novo. A morte não venceu Ele, irmão. Então não há problema, não há ansiedade, não há depressão, não há tristeza, não há estresse, não há chefe louco, não há chefe não há emprego maluco que vai fazer com que a palavra não se cumpra no lugar que Deus te colocou. Não há, porque se você está aí onde Deus te colocou, acabou. Nós temos que esperar no Senhor e Ele vai fazer. Amém. Gente, ouçam essa música, a hora que eu desligar aqui, ó, coloca aí, Vivo Ele Está. Feche os seus olhos e ouça essa música. Se conecta com ela para vocês conseguirem sentir tudo isso que o Bruno acabou de falar. Sentir essa presença, não só sentir mesmo. Façam isso. Amém. Um beijo no seu coração, fica com Deus. E até amanhã, em algum horário de manhã, fica atento aí nos stories, avisaremos, deixa o Espírito fluir, ninguém vai pegar ele e bloquear ele. Amém? Beijo no seu coração, fica com Deus, tá? Ah, ó, vou fazer uma live agora, às 11 horas, lá no meu Insta, Essência da Mulher. Se você não segue o Essência da Mulher, você tá perdendo, tá? Então você tem que seguir Essência da Mulher. Ó, @ Essência da Mulher, baixa um pouquinho, ponto oficial. Essência da Mulher, Essência da Mulher, perdão, ponto oficial. A Bruna vai fazer uma live agora às 11 horas da manhã. E Larinha, Lara, um beijo do tio e da tia Bru e da Betininha, a Larinha aí, bebê. Bernardo deve estar com o pai. Beijo, Pri. Em algum lugar, beijo pra vocês, viu? Juju Correale, Priscila, Ricardinho, Renatinha, Oderley, Dani Nakamura, minha mãe, me liga, ok, Polly, Mari, Rosana, é isso aí. Tchau, gente, fiquem com Deus. Peraí. Tchau, gente.